Imagine a si mesmo, olhe ao seu redor, ouça os sons, sinta a textura da sua roupa. Essa experiência, esse senso de eu, é a consciência. Para os cientistas é o santo grau do conhecimento, o último mistério que nos separa do universo. Por quê? Porque apesar de toda a nossa tecnologia, nós ainda não temos a menor ideia de como o cérebro, um órgão que pesa pouco mais de 1 quilo, gera a vastidão de nossa experiência interior. Não há uma única equação, um único algoritmo que possa explicar o sentimento de amor, o sabor de uma fruta ou a dor de uma perda. Isso nos leva a um abismo filosófico. Somos apenas uma série de impulsos elétricos, como um programa de computador? Ou existe algo mais, algo indescritível, algo que desafia toda a nossa compreensão de tempo e espaço? Nesta investigação profunda, nós vamos explorar as teorias mais intrigantes, os casos mais bizarros e as referências cinematográficas que nos fazem questionar tudo o que acreditamos saber sobre a realidade. A ciência nos deu um mapa do cérebro, mas a consciência continua sendo um território inexplorado. O problema é tão grande que o filósofo David Chalmers o dividiu em 2. O problema fácil e o problema difícil. O problema fácil é tudo que a neurociência pode estudar: a memória, a atenção, a forma como processamos dados. Nós já temos respostas para isso, mas o problema difícil, esse é o cerne do mistério. É a pergunta de por que o processamento de informações no cérebro resulta em uma experiência subjetiva. Em um de seus depoimentos, Chalmers argumentou que a experiência consciente é a característica mais extraordinária do universo. A ausência de uma explicação para ela é a maior anomalia da ciência. E o que dizer do livre-arbítrio? Em um famoso estudo realizado na década de 1980, o neurocientista Benjamin Libet demonstrou que a atividade elétrica no cérebro que inicia uma ação acontece cerca de meio segundo antes da pessoa tomar a decisão consciente de realizá-la. Esse estudo, embora controverso, sugere que nossas ações são predeterminadas antes mesmo que nossa consciência tome conhecimento delas. Será que o livre-arbítrio é apenas uma ilusão e nossa consciência é apenas um passageiro que chega atrasado na viagem? E se a consciência não for um produto do nosso cérebro, mas sim um software rodando em um computador gigante? A teoria da simulação ganhou notoriedade com o filósofo Nick Bostrom, que argumentou que se uma civilização avançada pudesse criar simulações detalhadas, a probabilidade de estarmos vivendo em uma delas seria estatisticamente maior do que a de estarmos na realidade original. Essa ideia, que soa como ficção científica, está presente em filmes que nos fazem questionar tudo. Em Matrix, Neo descobre que sua realidade era uma simulação digital. A coragem de Neo de questionar a realidade, de pegar a pílula vermelha, é a mesma coragem que precisamos para questionar a nossa própria existência. Em A Origem, a consciência de Don Cobb se torna uma camada de um sonho dentro de outro sonho, onde a realidade se torna algo infinitamente maleável e perigoso. E se a sua mente não pertencer a você, se sua vida, seu corpo, suas memórias fossem apenas um código de programação em um supercomputador, o que isso significaria para o nosso senso de propósito, para a nossa busca por significado? Para entender a consciência, muitas vezes precisamos olhar para o que acontece quando ela se desfaz. Vamos falar de um caso real que ilustra a fragilidade de nossa mente. No caso do síndrome do encarceramento, o paciente está completamente consciente e com a mente intacta, mas está paralisado. Ele não consegue se mover ou falar, sendo a única forma de comunicação o movimento dos olhos. Esse fenômeno nos mostra que a consciência não está necessariamente ligada ao movimento físico. A mente pode estar perfeitamente ativa em um corpo que se tornou uma prisão. E o que acontece quando a consciência é dividida? Nos anos 1960, um neurocirurgião chamado Roger Sperry realizou um experimento com pacientes que tiveram o corpo caloso, a ponte que conecta os 2 hemisférios do cérebro, cortado para tratar epilepsia. Em um dos testes, ele mostrou a um paciente uma imagem de uma colher no campo de visão do olho esquerdo que se conecta ao hemisfério direito. Quando perguntado o que ele viu, o paciente disse nada, pois a área da fala fica no hemisfério esquerdo. No entanto, quando ele foi instruído a pegar o objeto com a mão esquerda, controlada pelo hemisfério direito, ele pegou a colher. Isso sugere que o paciente tinha 2 consciências separadas no mesmo corpo. Esses estudos de caso nos mostram que a consciência não é uma entidade única.
Ela é um mosaico de múltiplas partes que podem ser separadas, ligadas e desligadas. O enigma da consciência é o último grande mistério da humanidade. Desde o penso logo existo de Descartes, que estabeleceu a nossa consciência como a única certeza, até os neurocientistas modernos, a busca pela resposta continua. As teorias são diversas, os casos de estudo são intrigantes, mas a verdade final continua a nos escapar. O que sabemos com certeza é que a jornada para entender a consciência é a jornada para entender a nós mesmos. O que você pensa sobre tudo isso? Se você gostou desta investigação, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder os próximos mistérios. E me diga nos comentários: você acredita que a consciência é um fenômeno físico do cérebro, um mistério espiritual, ou somos apenas um código em uma simulação?